E a gente volta a falar da liquidação do Banco Master, agora com Hugo Leonardo, advogado, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, Hugo. Boa noite, Leandro. Hugo, uma das muitas questões que ainda não foram resolvidas nessa história do Banco Master é a do fundo garantidor, que ainda não pagou os credores depois da liquidação do banco. Existe um prazo, Hugo, para isso acontecer? Há um prazo determinado? Olha, há um prazo determinado. Na verdade, o prazo é assim que o Banco Central entra com esse processo de liquidação e já indica ao Fundo Garantidor de Crédito que esses investidores devem ser indenizados os respectivos valores, essa indenização prontamente já deve ocorrer. O fato é que nessa intervenção do Banco Master estão havendo situações que não que fogem um pouco à ortodoxia de liquidações passadas, de intervenções do Banco Central passadas, e que isso tem se arrastado efetivamente um pouco mais para além efetivamente do prazo que o Fundo Garantidor de Crédito deveria, na verdade, prontamente indenizar esses investidores. Quer dizer, o prazo é tão logo o Banco Central informe os valores a serem indenizados e as respectivas carteiras de crédito que devem ser pagas com toda a garantia exigida ali por esse consórcio de bancos que garantem essa indenização até R$230 mil. Agora, Hugo, essa liberação de recursos para os credores depende do Banco Central assumir a gestão da instituição? Depende, não é isso? Eu acho que sim, porque você só tem uma situação de se acionar o FGC, né, o Fundo Garantidor de Créditos, a partir do momento que o Banco Central determina, quer dizer, determina e faz passa a fazer essa gerência na instituição financeira, né? Inclusive pelo fato de que ao se acionar o Fundo Garantidor de Crédito, você se estabelece que o banco, efetivamente, em liquidação, não tenha liquidez suficiente para fazer frente a esses investimentos que foram realizados. O FGC só pode ser acionado na medida em que o banco em liquidação, se verifica que o banco em liquidação não tenha recursos para fazer frente a esses investimentos. Então, é inafastável que isso ocorra após não só a entrada do Banco Central, mas ao panorama que o Banco Central encontra ali e a pronta verificação de que falta liquidez, quer dizer, de que faltam ativos que deveriam ali estar quando esses recursos foram captados e, portanto, para fazer frente ao pagamento, à restituição desses valores aos investidores nos termos de sua contratação. Agora, Hugo, você falou agora há pouco que o teto para o banco pagar as dívidas, no caso, corresponde a R$250 mil. Eu acho que acredito que por CPF ou CNPJ, né? Os credores que têm um valor alto para receber, o que devem fazer? Olha, isso vai depender de como o Banco Central vai conduzir esse processo de liquidação e qual será, efetivamente, e se haverá algum rombo, quer dizer, alguma falta de liquidez por parte do banco para assumir essa carteira, efetivamente, que esteja acima dos R$250 mil garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ato contínuo, o que ocorrerá efetivamente é uma decretação por parte do Banco Central ou pela própria Justiça de que a insolvência daqueles ativos, para além do que o FGC garante, não dará conta de ressarcir essas pessoas ou empresas que investiram recursos no Banco Master, e isso deve caminhar para um processo judicial em que se estabelecerá quais são os requisitos e a ordem de prioridade daqueles pagamentos a partir dos fundos que restem na instituição para serem pagos, né? É importante ressaltar que a fotografia, quer dizer, o balanço do banco na atualidade
não é necessariamente aquele balanço que vai indicar, quer dizer, a fotografia que vai indicar o quanto de recursos o banco terá, porque efetivamente, assim como há um passivo, há créditos a serem, muitas vezes, recuperados pelo próprio banco em liquidação. Então, esses valores eles passam a ser voláteis em relação ao tempo, quer dizer, você tem que fazer uma série de apurações no tempo futuro, e essas apurações, quer dizer, o recebimento desses ativos que ainda efetivamente estejam, que tenham ativos ou que estejam aptos a serem recebidos pelo banco, para que eles se estabeleçam numa ordem cronológica e numa ordem legal para que esses pagamentos sejam realizados. Invariavelmente, Leandro, isso acarretará numa circunstância judicial, né? Hoje nós temos uma liquidação extrajudicial, o Banco Central está dentro do banco fazendo esse processo de liquidação, está apurando esses haveres e, efetivamente, quando isso ocorrer, terá que se estabelecer um critério legal a partir do qual as pessoas que são credoras do banco, quer dizer, poderão receber esses recursos e qual será essa ordem de prioridade. Agora, Hugo, deixa-me tirar até uma dúvida aqui. Essas pessoas que têm dinheiro a receber desse banco, do Banco Master, no caso, ou até empresas que forneceram serviço, toda a devolução de recurso do dinheiro fica paralisada em função também desses questionamentos e investigações sobre o banco? A devolução do dinheiro só pode ser concretizada por parte do Banco Central quando estancar todos os questionamentos ou não? Por exemplo, o TCU agora... Não necessariamente? Não necessariamente. Quer dizer, se houver recursos que estejam já bloqueados, independentemente da existência de fraude, o recurso que já estiver ali bloqueado, isso já entra numa carteira e já deve ser encaminhado a partir do que se estabelece ali como ordem de prioridade ao ressarcimento dos credores. Uma coisa é a punição, é a verificação da ocorrência de fraude. Outra coisa é a liquidação em situação de pagamento dos credores e qual será a ordem desse pagamento. Quer dizer, uma coisa independe da outra para que seja realizada. Havendo a entrada de recursos, esses recursos prontamente já serão direcionados a esses pagamentos. Hugo, eu vou chamar a Basília Rodrigues, que tem uma pergunta lá de Brasília para poder fazer, a nossa colega. Basília? Oi, Leandro, obrigada. Doutor Hugo, o senhor respondeu um pouco aí nas suas últimas intervenções, mas eu queria deixar mais claro. Claro que é importante as pessoas que estão no atual momento com prejuízo porque investiram, não tiveram o seu dinheiro ressarcido. É claro que é o mais importante as pessoas serem pagas, independentemente de onde vem o dinheiro. Mas a gente vê duas fontes possíveis. Uma, o próprio FGC, que disse que vai ter que dispor 41 bilhões de reais, e a outra fonte, os ativos, que podem ser investimentos do próprio Master, papéis do Master, bens, até prédios, enfim, coisas que são do banco que podem ser vendidas para pagar os credores. Qual é a regra? Até acho que o senhor já respondeu um pouco isso nas perguntas anteriores, mas qual é a ordem? Bate na porta do FGC, ele publicou até um aviso no site do tipo, olha, falta só receber a lista das pessoas para quem eu tenho que pagar que eu vou liberar o dinheiro. Bate na porta do FGC ou espera a venda desses ativos do Master para poder cortar na própria carne, pegar ali dos bens do próprio banco liquidado? Muito boa noite, é sempre um prazer responder as suas perguntas. Veja, aquilo que estiver dentro do critério do FGC dos R$250 mil, o FGC passa a ser a fonte de pagamento desses recursos, inclusive para recepção de pessoas, de pedidos, apuração de documentos, etc. O FGC responderá em relação a esses R$250 mil. O que será
para além desses R$250 mil, será diretamente com o Banco Master ou a instituição que estiver à frente dessa apuração de haveres, quer dizer, seja um liquidante extrajudicial, seja um interventor, seja um administrador judicial, se assim for decretada uma posterior fase dessa liquidação e passe eventualmente a ser judicializada. Então, teremos 2 balcões, vamos dizer assim, de pagamentos desses recursos. Um deles é o FGC, que tratará diretamente com os investidores que possuam recursos até R$250 mil. Outro será essa frente, diretamente com a autoridade que estiver à frente desses recursos e dessa apuração junto ao Banco Master. E, efetivamente, todos os recursos, sejam patrimônio imobiliário, papéis, há notícia divulgada pela imprensa que existem, por exemplo, precatórios, são títulos cujo vencimento são mais alongados, são alongados, tem um vencimento alongado no tempo, quer dizer, protraído no tempo. Esses recursos, então, não estão disponíveis hoje, a não ser que o interventor faça um movimento, efetivamente uma alienação desses papéis, a curto prazo, mas o fato é que existem, inexoravelmente, vencimentos, quer dizer, títulos que passarão a incorporar o patrimônio do banco futuros. E esses títulos servirão também para a indenização dessas pessoas. Então, como eu disse, a topografia ela não é estática. Haverá sempre um recálculo, né, uma reavaliação de quais são os ativos prontos a fazer frente a esses pagamentos. Ok. Hugo Leonardo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade ao falar com a gente aqui do SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, boa noite a vocês e aos espectadores. Até logo. A gente que agradece. Obrigado.